Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe teu lar e toda a tua família. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe você que está ao vivo conosco pela live. Que Deus abençoe tua casa, teu lar e toda a tua família. Amém? Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia do Senhor, dia de renovar nossas alianças. E eu creio que Amém? Quem trouxe a tua Bíblia? Doloroso, semelhante ao pelicano no deserto, ou com um mocho, a coruja, ou como um pardal solitário. Mas coloca para mim o verso 6. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Repita comigo. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Alguém sabe o que é um pelicano? É um pássaro. Amém? Esquece disso não. Deixa a sua Bíblia aberta. Mas pelicano é um pássaro. O salmista está dizendo: eu sou como um pelicano no deserto. Sou como uma coruja na solidão e como um pardal em cima de um telhado.
Amém? Pode se assentar, deixa a tua Bíblia aberta, mas se assenta glorificando ao Eterno. Sou um pelicano no deserto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sou semelhante a um pelicano no deserto. O texto que me afrontou esta madrugada. O texto que nós acabamos de ler está inserido no Salmo 102. Todos nós sabemos que a palavra salmos, ela significa louvores cantado com instrumento de cordas ao nosso Deus de Israel. O livro de Salmos também, ele é conhecido como o livro do Saltério. Salmo 33, verso 2 diz: louvai ao Senhor com um saltério, que é um instrumento, uma harpa de 10 cordas. Todos nós também sabemos que o livro de Salmos é um ajuntamento de cânticos, onde cânticos que foram escritos em tempos, épocas diferentes, onde o salmista, os compositores, os cantores dos salmos, eles uniram 5 partes, representando os 5 primeiros livros do Pentateuco, da Bíblia Sagrada, que representa os 150 salmos. A primeira parte da divisão deste salmo está do Salmo 1 ao Salmo 41. A gente fala salmos porque salmos não são capítulos, salmos são louvores. Então não tem como falar capítulos, por isso que são chamados de louvores. E a primeira parte da divisão deste salmo está do Salmo 1 ao 41. E no 41, verso 13, quando termina esta primeira parte, o salmista termina a primeira parte dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, amém e amém. A segunda divisão deste salmo está do Salmo 42 ao Salmo 72. E o salmista do Salmo 72, verso 19, ele termina dizendo: bendito seja para sempre seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. A terceira parte deste salmo está do Salmo 73 ao Salmo 89, que o salmista no Salmo 89 ele termina dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. A quarta parte da divisão deste salmo está do Salmo 90 ao Salmo 108. E no Salmo 108, o salmista, ele termina dizendo: em Deus faremos proeza, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. A quinta parte do salmo está do Salmo 91 ao Salmo 150, que o salmista do Salmo 150, ele termina dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O importante é como os salmistas, na divisão dessas 5 divisões dos salmos, a forma que eles terminam o livro de Salmos. Todos eles terminaram nesta divisão engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, mostrando que toda honra e toda glória sempre seja dada ao Senhor. Outra coisa que me chamou a atenção também no livro de Salmos, todos nós sabemos que existem vários compositores
no livro de Salmos. Existem várias pessoas que salmodiaram o livro de Salmos, como também Moisés, Salomão, Emã, Etã, Agu, Asaf, os filhos de Corá e também Davi. Nós falamos, toda vez que falamos de Salmos, nós falamos de Davi, porque em 150 salmos, Davi, além dele compor alguns cânticos do salmo e não cantá-los, mostrando que ele foi só o compositor, Davi também foi salmodiador, ele também foi cantor de alguns salmos. E o Salmo 102 aqui, quem escreveu foi Davi. Falar de Davi, nós sabemos que Davi é um rei que teve várias conquistas. Davi foi um exemplo em Israel. Foi um homem chamado segundo o homem do coração de Deus. É um homem que Deus achou Davi como um grande salmodiador, um grande adorador de Deus. É por isso que o Salmo 89, verso 20, a Bíblia diz que Deus disse: achei Davi, e com meu santo óleo eu ungi. Se Deus disse que ele acha Davi, então nos mostra que Deus estava à procura de alguém que estava perdido, porque o mais difícil é encontrar um adorador. Encontrar cantor é fácil, encontrar pessoas que se agem por emoções também é fácil. Mas quando Deus fala que achou Davi, parece que Deus, a alegria de Deus é a mesma forma de uma criança perder um brinquedo que ama. E a felicidade desta criança, quando ela encontra o teu brinquedo, a felicidade, o sorriso em teu rosto. Então eu imagino aqui nesse texto do Salmo 89, a felicidade de Deus é encontrar Davi, um adorador. Algo me chamou a atenção no Salmo 102, porque o Salmo 102 é uma oração que Davi ele faz através de cânticos, louvando ao Senhor. Isso aqui me chamou a atenção, por quê, pastor? Porque a oração de Davi, se você ler o Salmo 102, mostra a tristeza do coração de Davi. Davi estava tão angustiado, por isso que nós lemos o texto, que ele, como Davi, ele diz que no verso 2: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Mostra a angústia que Davi estava vivendo. E a oração que Davi faz aqui é uma oração da infelicidade, uma tristeza oprimida, para você entender. Aí me mostra que Davi derrama a sua queixa e começa a questionar a Deus da sua angústia, da sua tristeza. E algo me chamou a atenção. Por que, pastor? Davi resolve escrever em cânticos a amargura da angústia, do sofrimento, de todo momento que ele estava vivendo de tristeza. Ele resolve apresentar a Deus em oração os momentos da sua vida, mas eram os piores momentos que Davi, lendo esse texto aqui, estava vivendo. Algo me chamou a atenção, porque através desta oração de Davi ele resolve expor alguns problemas a Deus. E o texto nos mostra que Davi ele começa dizendo que seu coração estava ferido por dentro, como a erva seca sobre o sol escaldante. Davi aqui está dizendo até a tua intimidade, porque falar de coração é expor aquilo que é o íntimo da alma para alguém. Mas Davi aqui, ele não
está expondo o teu problema para qualquer um. Davi, ele resolve expor o seu próprio problema para Deus. Alguns historiadores dizem aqui que o Salmo 102 é um salmo da penitência. Presta atenção, porque em 150 salmos, 7 salmos são chamados de salmos da penitência. O que significa, pastor? A palavra penitência significa arrependimento ou remorso por erro que foi cometido. Se Davi aqui é um salmo da penitência, significa que Davi estava arrependido, ou estava com remorso por um erro que Davi havia de ter cometido. A palavra penitência também significa por ter ofendido os mandamentos divinos. Então nos mostra que Davi também, neste salmo, ele pode ter quebrado algum mandamento, alguma ordem que Deus tinha estabelecido a Davi. Outra coisa que me chamou também a atenção aqui, porque Davi, quando ele expõe aqui o seu problema, o salmista, ele não associa as suas misérias, percas que Davi teve, porque o que mais o cristão faz é tentar, nas suas orações, apresentar para Deus algumas percas da sua caminhada. Davi aqui, ele não está expondo percas, ou melhor dizendo, os seus pecados. Davi, ele está querendo expor para Deus a fraqueza que ele está sentindo nesse momento. É uma fraqueza física. Portanto, que alguns historiadores dizem que Davi, no Salmo 102, estava enfermo. Eu não posso afirmar, mas alguns historiadores dizem que Davi estava vivendo uma grave enfermidade, e na sua oração ele expunha o seu problema, e ele queria que Deus trouxesse uma resposta através da sua oração. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que eu fiquei assustado em ler a oração do Salmo 102 que Davi fez ao Senhor, porque essa oração, olhando da forma que Davi fez, não combina com o caráter de Davi, porque Davi era exemplo da nação de Israel, e todo mundo que via Davi, eles olhavam Davi como referência. É a mesma forma de ver Davi, depois ver Davi em lágrimas derramando, ver Davi angustiado, ver um Davi que era vitorioso, um Davi que todo mundo tirava como exemplo em batalha. Então nos mostra que esta oração de Davi aqui, ela me deixou assustado, porque parece que Davi estava vivendo aqui algo muito doloroso, como diz que podia ser uma enfermidade. Davi era exemplo da nação, e a oração que Davi faz é uma oração assustadora, porque Davi tinha algumas qualidades na sua caminhada, e a primeira qualidade que Davi tinha aqui, Davi, ele foi o único rei que ele foi ungido jovem na sua adolescência. Não existe história nenhuma na Bíblia um rei que viveu a unção igual Davi. Foi um jovem escolhido para reinar. Davi era jovem e ele foi ungido. Para quem não sabe, Davi, ele recebeu 3 unções na sua caminhada, no seu ministério. Davi, ele foi ungido 3 vezes, 3 olhos diferentes. A segunda qualidade de Davi, Davi foi o único homem, preste atenção, que teve a coragem de enfrentar na guerra o gigante Golias, porque todos nós sabemos que estava em batalha, e já tinha dias que Golias gritava que ele queria um homem que enfrentasse, ninguém teve coragem. Então, mas a qualidade de Davi também é essa, porque Davi, ele foi o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante Golias. A terceira qualidade de Davi, Davi foi o único homem também que, quando tocava a harpa, e através do som da tua harpa, ele
repreendia espíritos imundos. Então as qualidades que Davi tinha me chamam a atenção, porque um homem que tem várias qualidades, um homem que é escolhido, um homem que era exemplo da nação de Israel, fazer uma oração desta, da forma que Davi fez, aí algo me chama a atenção. Por quê, pastor? Olha como Davi, ele começa o texto da tua oração. Vamos lá? Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos num dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Então, se a oração de Davi, nesse ponto, quando chega ao verso 2, ele termina: ouve-me, Senhor, depressa. Davi aqui está mostrando o desespero da tua oração. Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta rápida. A aflição de Davi é que era tanta, que na tua oração ele expõe todo momento, tudo aquilo que ele estava vivendo, um grande desespero. Só quer resposta rápida aquele que está desesperado por um milagre. Da mesma forma, quando Davi disse aqui: ei, Senhor, está como fumaça os meus dias. Davi está mostrando: eu não sei se eu aguento o que eu estou vivendo. Me responde rápido, Senhor, o meu clamor e a minha oração. E você continua lendo o texto nos informa que Deus não responde a oração de Davi. O que me chama a atenção nesse texto aqui, que Davi clama e Deus não responde a Davi. Davi diz: não me oculta o teu rosto, Deus, esconda de mim. O texto nos diz que Deus se ocultou de Davi. Em outras palavras, Deus escondeu de Davi. E Davi continua dizendo na tua oração: os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. E Deus também não respondeu a oração de Davi. E Davi ainda continua dizendo: o meu coração está ferido e seco como erva, pelo que até me esqueço de comer pão. Então, mostrando que Davi estava vivendo uma grande luta, e através da luta Davi não estava alimentando, porque o texto diz que aqui que o coração de Davi estava ferido, e por causa desta ferida Davi estava esquecendo de se alimentar. Assim somos nós. Temos lutas que nós vivemos, que nós esquecemos o horário de alimentar, esquecemos o horário do almoço, esquecemos o horário do jantar. A luta é tão grande que quando passa horas depois, a pessoa lembra dizendo: eu esqueci de almoçar. Aí você faz uma pergunta dizendo: mas por quê? Mas o texto mostra que era a luta de Davi, e por causa da tua luta ele esqueceu até de comer o teu pão. Aí o texto continua dizendo que a situação de Davi era tão ruim que Davi aqui, ele resolve tomar uma atitude. A história diz que Davi começa a emagrecer. Quando ele começa a emagrecer pelos dias da sua luta, portanto que a Bíblia diz que a tua pele começa a pegar nos teus ossos, mostrando que a luta de Davi era tão grande que levou ele ao emagrecimento. Davi perdeu alguns pesos, porque a luta nos faz perder peso. Olha o que diz o verso 5: já os meus ossos se pegam à minha pele,
em virtude do meu gemer doloroso. Davi estava dizendo: eu emagreci pela minha dor. Eu gemi tanto pela dor que eu estou vivendo, Senhor. Eu estou perdendo peso, estou perdendo. Não estou alimentando, estou perdendo peso. Aí algo me chama a atenção nesse texto aqui, que mesmo Davi ficando fraco, mesmo Davi aqui continuando orando, pedindo a Deus uma resposta, Deus não responde a Davi. Aí eu perguntei para mim, como que Deus ocultou tanto de Davi, não ouvindo a oração de Davi nos piores momentos que ele estava vivendo? Aí Davi, quando até o verso 5, ele não tem resposta de Deus, Davi resolve tomar uma atitude. Quando ele vê que Deus não traz respostas para ele, parece que Davi olha e diz para ele mesmo: eu não posso continuar vivendo o que eu estou vivendo. Eu não posso deixar a minha vida terminar dessa forma. Davi resolve reagir, mesmo sem Deus dar uma resposta para ele. Ele escreve o verso 6 dizendo: sou semelhante ao pelicano no deserto. Presta atenção, olha o que Davi diz: sou semelhante a um pelicano no deserto. O verso 6 aqui parece que é um divisor de água na vida de Davi. Mas por que, pastor, um divisor de água na vida de Davi? Porque no meio da luta Davi faz uma afirmação. Davi está dizendo: sou semelhante. A palavra sou aqui é uma afirmação da oração de Davi. Ele está dizendo: sou semelhante a um pelicano no deserto. Em outras palavras, Davi aqui estava dizendo: o meu momento que eu estou vivendo não pode definir quem eu sou. O momento que eu estou vivendo de luta não pode definir a minha história. O momento que eu estou vivendo de prova, eu não posso permitir que defina a minha história. Parece que Davi levanta para reagir à tua luta. Mesmo Davi aqui não tendo resposta de Deus. Por quê, pastor? Porque algo me chamou a atenção. Davi se compara, ele, a 3 aves. Primeiro, a um pelicano, a uma coruja e um pardal em cima de um telhado. Eu fui entender as 3 aves que Davi se compara. São aves que andam solitários, são aves que andam sozinhas. Porque quando Davi fala o pelicano no deserto, pelicano não vive em deserto. Pelicano é uma ave que vive em águas. Se ele diz que ele vive em deserto, ele está mostrando que esse pelicano está sozinho na batalha. Quando ele fala de coruja, você não vê coruja em bando, você vê coruja sozinho. Quando ele fala de pardal em cima do telhado, ele mostra também uma ave que anda sozinha, uma ave solitária. Davi, quando ele compara estas aves aqui, Davi estava dizendo: eu estou vivendo esse momento de batalha sozinho. A oração de Davi era essa: parece que Deus me abandonou nesse tempo de batalha. Estou vivendo como pelicano no deserto. Estou vivendo como uma coruja na solidão. Estou vivendo como um pardal em cima de um telhado. Davi expressa que a batalha, porque Deus não trouxe resposta para ele. Davi expressa que ele estava no deserto sozinho, não tinha ninguém, foi abandonado pelos amigos, foi abandonado pela família, foi abandonado pelos vizinhos.
Davi no Salmo 102 aqui, ele está mostrando: ei, esta luta que eu estou passando, todos aqueles que podiam me ajudar, que podiam pegar na minha mão, que podiam me abraçar, me abandonaram. Davi aqui, ele estava dizendo: estou como um pardal em cima de um telhado, mas estou completamente sozinho, porque os meus amigos me abandonaram, e até o Senhor me abandonou, porque o Senhor não respondeu a minha oração. No verso 6, Davi está tentando mostrar para ele mesmo que o que ele está vivendo não podia definir aonde ele iria chegar, porque tem hora que a pessoa se entrega tanto para a luta, que a luta mostra que é o final da tua história. E mesmo Davi aqui vivendo este momento de angústia, esse momento de tristeza, como diz os historiadores, diz que ele estava enfermo aqui, e a enfermidade dele era uma enfermidade muito forte. Mesmo vivendo momentos enfermos, Davi estava dizendo: não será o meu final nesta luta. Estou sozinho, mas mesmo eu sozinho, esta luta não vai definir o meu final. Davi no verso 6, ele estava dizendo: esta luta não pode tirar a minha identidade que Deus me deu. Sabe por quê? Porque tem hora que a luta, ela toca na nossa identidade. Tem hora que a luta toca na nossa identidade. Mateus capítulo 8 fala do homem leproso. E esse homem leproso, todo leproso da Bíblia, para você entender, ele tem algumas percas. A primeira coisa que o leproso perde é o teu nome. O leproso da Bíblia, todo leproso, ele perde o teu nome, porque quando ele passava, se o nome dele era João, quando ele passava e tivesse a lepra, todo mundo já não chamava ele mais pelo nome, chamava o leproso pela enfermidade. Lá vem um leproso. Então, mostrando que tem lutas, enfermidades que arrancam a identidade de um ser humano. A lepra também, ela também é capaz de arrancar da pessoa a família, porque todo leproso, quando está leproso, ele tem que ser retirado da tua casa, do teu lar. Ele não pode viver mais na tua casa. No momento que ele não pode viver mais na sua casa, ele é chamado para um lugar chamado leprosário, onde está todos ali com lepra, mostrando que ele tem que se distanciar da família, porque a enfermidade também, ela faz perder casamentos, faz perder lar, faz perder família. O leproso também, ele perde vida financeira. Todo leproso na Bíblia, quando é tirado da tua casa, tudo aquilo que ele tem em casa, móveis, cama, armários, tem que ser queimado. Por que queimado, pastor? Tem que ser queimado porque a lepra, ela pegava em tocar como se fosse a pandemia de hoje. Se tocasse, ficava leproso. E para poder, tudo aquilo que estava na casa do leproso ia para ser queimado. Então nos mostra que a luta também, ela tem um poder de arrancar a identidade do ser humano. E Davi aqui, ele está dizendo: esta luta aqui que eu estou vivendo não pode mudar a identidade que Deus me deu. Esta provação que eu estou vivendo não pode arrancar de mim aquilo que eu sou.
Outra coisa, Davi aqui também estava dizendo: Deus ainda não me respondeu, mas eu sei quem eu sou no meio de uma luta. Mesmo se Deus ainda não respondeu a tua oração, você tem que saber quem você é no meio da tua luta. Eu tenho que saber quem eu sou no meio da batalha. Eu não posso ser simplesmente um homem. Davi estava mostrando: ei, eu sou rei. Davi aqui também estava dizendo: está doendo, mas eu sei quem eu sou, porque no meio das adversidades não posso perder a minha identidade. Davi, ele expressava, e ele queria dizer que o que ele estava vivendo era uma fase. Por isso que eu amo o Salmo 30, verso 5. Se você ler, quem escreve é Davi. E Davi, antes dele dizer: o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. 2 versos anteriores, Davi, a Bíblia diz que a tua alma estava à beira de uma sepultura. Se a alma de Davi estava à beira de uma sepultura, me mostra que mesmo assim, Davi estava dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, não entendi. Davi estava dizendo aqui na oração: a porta ainda está fechada, mas eu creio ainda que ela vai se abrir amanhã. Davi aqui estava dizendo: ei, eu estou vivendo num momento de dor hoje, mas eu creio que amanhã pode vir a cura. Davi aqui, ele estava dizendo: ninguém me abraça, todo mundo me abandonou, meus amigos me abandonaram, mas Davi, pela tua fé, estava dizendo: ei, mas eu ainda creio que o Espírito Santo de Deus pode me consolar no meio da luta. Davi podia estar dizendo: eu fui traído, mas mesmo assim eu creio no tempo de Deus sobre a minha vida. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, que você não pode permitir que a luta ela venha definir quem você é no meio dela. Tem pessoas que se entregam tanto ao problema, que o problema define quem ele vai ser. Se entrega para as drogas, e depois que se entregou para as drogas, todo mundo fala: lavar uma olhada. O problema arrancou a identidade de quem ele era. Se ele era empresário, se ele era obreiro, se ele era marido, já não é mais. Se entregou para a bebida, que ele perdeu tudo e a identidade dele foi perdida. De empresário passou a ser bêbado, cachaceiro, porque ele deixou o problema definir quem ele era. Davi, no verso 6, parece um divisor de águas, que Davi aqui, mesmo Deus não respondendo Davi, ele queria mostrar que a luta não podia tocar na identidade que Deus tinha dado a ele. O que me chamou a atenção, por quê, pastor? Mesmo você vivendo em luta, você não pode permitir que a luta toque na identidade que Deus te deu. Olha a história de Cristo. Jesus, quando ele foi vendido por 30 moedas de prata,
Ele foi vendido porque chamaram ele de malfeitor, mostrando que a luta mostrava que ele era um malfeitor. Jesus, quando ele ganha 39 açoites, versos 12, 468 feridas no seu corpo, ele ganhou os açoites e a ferida porque ele foi chamado de malfeitor. Jesus foi traído pelo amigo Judas. Quando entra no Getsemane, traz Jesus simplesmente por um beijo, mas ele foi vendido, traído por um amigo, porque eles chamavam ele de malfeitor. Jesus se cumpriu 3 vezes pelo peso da cruz. Na sua caminhada da Fortaleza Antônia até um monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira, como dizem alguns historiadores que eram 300 metros, Jesus, pelo peso do patíbulo, ele cai 3 vezes pelo peso da cruz. E uma dessas vezes é levantado um homem chamado Simão Cirineu. Cirineu porque ele era numa cidade chamada Cirene. Este homem ajuda Jesus, mas ele se cumbe 3 vezes pelo peso da cruz, porque ele foi chamado de malfeitor. Jesus recebe no teu crânio uma coroa de espinho, que alguns historiadores dizem que era um espinho andiano. Este espinho media mais ou menos uns 6 centímetros, e ele era acoplado com 3 espinhos. E os historiadores dizem que quando aquele espinho perfurava a pele, ele trazia no teu corpo uma febre imensa. E quando colocaram a coroa na cabeça de Jesus, eles viram que a coroa era um coco, e eles pegam um pedaço de cana, começa a bater na tua cabeça, aonde fere o teu crânio, desce o sangue, e ele recebeu esta coroa de espinho, porque foi chamado de malfeitor. Quando ele recebe o patíbulo, que é a sua parte dos braços da cruz, Jesus não carregou a cruz inteira. Se um pregador te pregar isso, é mentira. Ele carrega só uma parte, outra parte fica em cima do monte chamado Caveira, porque toda a cruz ela pesava 120 quilos, e Cristo, como ele estava fraco, não aguentaria carregar a cruz. Ele recebe a parte de patíbulo, que pesa mais ou menos de 50 a 60 quilos, e ele leva essa parte chamada patíbulo, porque ele foi chamado de malfeitor. Cuspiram nele. Quando eles passam a cuspir nele, a história diz também que eles tentam arrancar do seu rosto a tua barba pela dor. Cuspiram nele ainda, humilharam Cristo, e ele passa por esse momento de humilhação, porque ele foi chamado de malfeitor. Ele foi abandonado até pelos próprios discípulos. Um discípulo que disse para ele que não abandonaria ele em nenhum momento era Pedro. E Pedro, mesmo na hora da crucificação, Pedro não estava lá. Pedro não estava na Fortaleza Antônia. Pedro não estava no Monte Caveira. Pedro se ausentou por algumas horas, mas não estava. O único discípulo que diz: mesmo pode acontecer o que for, eu nunca te abandonarei. Abandonaram Cristo, e mesmo assim ele continuou a caminhada, e chamaram ele malfeitor. Jesus foi humilhado, e ele não foi humilhado por qualquer um. Ele foi humilhado para aqueles que ele veio para salvar. Mesmo assim ele continua caminhando, porque
ele foi chamado de malfeitor. Cristo viveu crises. Eu imagino crises emocionais, crises espirituais, batalhas. Por isso que a Bíblia diz que quando ele estava no Getsemane, os discípulos, na hora que pediam de Cristo, diz: vamos orar por um momento, por uma hora. A história diz que os discípulos dormiram. E estudando a história, como diz Champlin, ele diz que os discípulos dormiram porque o peso espiritual que desceu em cima do Getsemane foi tão grande que eles passaram a dormir. É por isso que quando você está de propósito dentro da tua casa, na hora que você fala: eu vou levantar 3 horas para orar, bate um sono tão forte, porque o peso espiritual que veio em cima do teu propósito está te fazendo dormir. E mesmo assim, Cristo aqui, ele foi chamado de malfeitor. Jesus enfrentou o Getsemane, que significa o lugar da prensa, o lugar de ser prensado, o lugar de colocar azeitona. É por isso que Abacuque diz que o fruto da oliveira minta. Quando Abacuque diz no capítulo 3, o fruto da oliveira minta, é porque todos aqueles que plantavam azeitona naquele tempo, e eles viam que a azeitona estava bonita, quando eles colhiam a azeitona e mandavam para a prensa para poder sair o azeite, o fruto da azeitona enganou o produtor. E se ele enganou o produtor, mostrou que no lugar do azeite só saiu carne. E mesmo Cristo enfrentando o Getsemane, ele foi chamado de malfeitor. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Eu estou te mostrando a luta que Cristo viveu. Mesmo ele vivendo luta, não permitiu que tocasse na sua identidade. Pastor, que é isso? Toda a caminhada que Cristo fez, chamaram ele de malfeitor. Em outras palavras, não tem caráter. Em outras palavras, mentiroso. Em outras palavras, é falso Messias. Mas mesmo ele vivendo luta, a história diz que não tocaram na tua identidade. Ele permaneceu com aquilo que o próprio Deus tinha dado a ele. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 19, verso 17 diz: e levando eles as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de um lado e Jesus no meio. Quando eles colocaram em Cristo os pregos nas mãos, os pregos nos pés, mesmo no teu sofrimento, não tomaram a tua identidade. Mesmo chamando ele de malfeitor, no meio da luta ele não permitiu que tocasse na sua identidade. Por quê, pastor? Porque quando colocaram ele na cruz do Calvário, colocaram uma placa em cima da sua cabeça dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Em outras palavras, está dizendo: a luta não permitiu de tirar o título de rei sobre a vida de Cristo. Quando Davi, ele está dizendo aqui, ele está dizendo: a luta não pode tirar a minha identidade de quem eu sou diante de Deus. Eu vim aqui dizer para alguém: não permita que Satanás tire a tua identidade que Deus te deu. Eu estou dizendo para alguém: não permita que Satanás toque na identidade que Deus te deu.
mesmo na luta, ele continuou sendo rei do judeu. O momento que Cristo estava vivendo era de traição, mas ele ainda continuou sendo rei. O momento que Cristo estava vivendo era de abandono, mas ele ainda continuou sendo rei. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve a carta à igreja de Roma, ele diz que nós somos mais que vencedores. Se ele está dizendo que nós somos mais que vencedor, Paulo está dizendo: pode vir a batalha que for, mas eu não vou perder e permitir que ela toque na minha identidade. Eu não nasci para perder, eu nasci para vencer. E se você nasceu para vencer, aprenda uma coisa: esta batalha não vai te matar, você vai vencer esta batalha. Davi está dizendo: estou enfermo hoje, mas Deus vai me curar amanhã. Estou triste hoje, mas Deus amanhã vai me trazer alegre. A porta está fechada hoje, mas amanhã Deus vai abrir a porta. Davi, no Salmo 102, verso 6, ele diz: sou semelhante ao pelicano. Quando Davi se compara ao pelicano, e ele diz o pelicano no deserto, Davi sabia que esta ave, o pelicano, ela é uma ave que não vive no deserto. Esta ave, ela só vive onde tem água. Presta atenção. O pelicano, para quem não sabe, ela é uma ave branca. Tem um desenho que passava quando eu era criança. É uma ave branca que quando ele come peixe, ele tem uma, como é que eu falo? A parte da boca dele de baixo é tão grande que ele pega o peixe. Não é um pato, aquele pode ser modelo de um, mas não é pato. O pelicano, esta ave, ele tem um papo tão grande, porque só quando ele desce para pegar o peixe já vem dentro da água, na tua boca, dentro da água. Este é o pelicano. Davi, no meio da tua luta, está dizendo: eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Aí eu fui entender e tentar descobrir por que Davi compara ele a um pelicano. E eu escrevi algumas qualidades do pelicano. A primeira qualidade do pelicano: o pelicano é a única ave que consegue viver em lugar impróprio. Davi estava dizendo: mesmo no meio da luta, eu vou viver num lugar impróprio. Exemplo: o lugar impróprio é o lugar que é para morrer. O pelicano vive, preste atenção. O lugar impróprio é onde Davi quer expressar aqui, é onde é para permanecer caído, o pelicano permanece em pé. O lugar impróprio aqui é quando você chega para retroceder e o pelicano fala: eu vou continuar voando para frente. Davi aqui, ele está tentando mostrar algo. O lugar impróprio aqui é para ficar com fome. Davi estava dizendo como pelicano, porque o pelicano está dizendo: com fome eu não fico. Preste atenção, porque que Davi aqui, ele compara ele a um pelicano. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que Davi está dizendo que ele é um pelicano. Davi estava dizendo: Deus conseguiu me dar vitória aonde ninguém conseguiu ter vitória. Lugar impróprio é a mesma forma de olhar que não tinha como ter vitória naquele lugar. E Davi estava dizendo: no lugar impróprio, no lugar inesperado, no lugar aonde ninguém achou que eu ia vencer, Deus vai me dar vitórias. É porque nós olhamos caminhada de pessoas a mesma forma de olhar. O meu pai passou por isso e perdeu a batalha. A minha mãe passou por isso e perdeu a batalha. O meu tio passou por isso e perdeu a batalha. O meu avô passou por isso também no lugar e perdeu a batalha. E quando você entra na batalha, já entra na expectativa: se todos perderam, eu vou perder. Mas Davi aqui está dizendo: no lugar impróprio, onde ninguém venceu, Deus vai me dar vitória. No lugar impróprio. Como assim, pastor? Presta atenção.
Imagino eu aqui, que a estratégia aqui era só o que, pastor? Davi, quando ele vai levar queijo para os seus irmãos, e Davi vai no lugar de uma batalha. A batalha nos olhos humanos era uma batalha perdida, lugar impróprio. Davi, ele tinha experiência em pastorear ovelhas. Davi não tinha experiência na batalha. Davi não tinha experiência em guerra. Mas a Bíblia diz que Davi, a estratégia, tem alguns pregadores que dizem, presta atenção, que quando colocaram Davi para pastorear a ovelha, aonde tinha leão e urso, era preparação para Davi. Eu não concordo que era preparação. A Bíblia diz que quando o pai entra em pecado, o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo que ele é um fruto de adultério. E quando ele diz que ele é um fruto de adultério, ele está dizendo: eu fui gerado em pecado. Neste tempo aqui de Davi, quando uma criança nascia, se era varão, se era homem, quem ficava com o homem do fruto do pecado era o pai. Se era filha, quem ficava era a mãe. Porque toda vez que ele passasse com o filho, ou a mulher passasse com a filha na rua, todo mundo olhava e dizia: olha o pecado dele aí, olha o pecado dela. Trai o marido, expõe o pecado. E quando Jessé, ele pega Davi e coloca Davi para pastorear ovelhas, ele sabia, presta atenção, o povo sabia que nas ovelhas ali tinha um leão e urso que procuravam ovelhas como presa. Para mim, então, quando eles colocaram Davi naquele local, eles colocaram Davi para morrer, porque se eles viram que tinha leão e urso, eles diziam: para aí, leão e urso vai matar Davi. Mas o texto diz que Davi, ele enfrenta leão e vence. O texto diz que Davi enfrenta urso e vence. E no mesmo momento que ele enfrenta, Davi vai para um lugar de uma batalha. Era um lugar impróprio, lugar que Davi não estava preparado, lugar que Davi viu a nação de Israel com medo. Então outros já tinham perdido batalha para Golias, um lugar impróprio. E o texto nos mostra que o próprio Deus aqui, ele deu uma vitória tão grande para Davi no lugar impróprio, que Davi aqui, ele foi promovido nesta batalha. Davi, além de receber vitória aqui, ele é promovido. Ele entrou na batalha de carregador de queijo e pão, e ele sai da batalha com um casamento preparado. De carregador de queijo e pão, Davi se torna príncipe, mostrando que Deus deu a vitória para Davi no lugar impróprio. E Davi diz: eu sou semelhante a um pelicano no deserto. A segunda qualidade do pelicano: o pelicano não gosta de ambiente frio. Pelicano vive em qualquer ambiente. O único ambiente que o pelicano não vive é na Antártica, lugar frio. Toda vez que o pelicano está no lugar onde tem gelo, tem frio, o pelicano procura outra região, região onde tem fogo. É por isso que Davi diz que ele é pelicano, porque se ele ficar numa igreja fria, ele vou embora. Só é pelicano quem é pentecostal. Hoje eu falo assim: eu sou pelicano. Só é pelicano quem é pentecostal, só onde cai fogo. Se não cai um fogo, Davi fala: vou embora, porque aqui só tem gelo, só tem frieza. O pelicano só vive onde tem ambiente de calor. Que seja ambiente quente, não consegue viver no lugar do frio. Aí algo me chamou a atenção. Por que, pastor?
que a terceira qualidade do pelicano, essa mexeu comigo. É por isso que pessoas não sabem. O pelicano é comparado como Cristo. Pelicano é comparado como Cristo. Portanto, se você olhar o símbolo da igreja católica, você vai ver o pelicano lá, no símbolo da igreja. Mas por que, pastor, que o pelicano ele é comparado como Cristo? Porque o pelicano é uma ave, e esta ave, presta atenção, ela tem um poder de pegar o alimento. Quando ela pega o peixe, ela pega também água. Ela começa a ruminar, começa a mastigar aquilo que interessa a ela, e o restante fica dentro do teu papo. E aquele papo é para alimentar os seus filhotes, que é a função do pelicano macho. Presta atenção, a função dele é alimentar os seus filhotes. Mas algo me chama a atenção, porque se o pelicano aqui ele estiver num lugar e não tiver alimento, presta atenção, a história diz que o pelicano aqui, ele pega, coloca os seus filhotes no seu redor, e ele começa a bicar o teu peito e ferir a tua carne. Quando a carne começa a sair sangue, os filhotes começam a beber teu sangue e comer da tua carne. Ele é comparado com Cristo por causa da cruz do Calvário. Cristo permitiu ele ser o pão da vida. Cristo permitiu ser alimento, o pão vivo, pelo teu sangue, o teu corpo. Então isso aqui me chama a atenção, porque 1 Coríntios capítulo 11 verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O pelicano aqui, quando não tem alimento para alimentar os seus filhotes, quando ele fere o teu peito, escorre sangue, e os filhotes vão alimentando do teu sangue e comendo a tua carne. Olha o que Davi está sendo. Eu sou pelicano. Eu sou pelicano. Davi aqui ele está dizendo: se precisar eu me machucar para ver quem está do meu lado bem, eu me machuco. Porque eu aprendi no evangelho: ninguém se machuca para ver ninguém bem. Todo mundo quer ver o outro caído. Todo mundo quer ver o outro machucado. Todo mundo quer ver o próximo destruído. É igual a palavra do bom samaritano: passava perto, mas eu não ajudo. Davi aqui ele está dizendo: se precisar eu me machucar para ver alguém do meu lado de pé, eu permito eu ser ferido, mas quem está do meu lado vai permanecer de pé no meio da luta. Isso aqui me chamou a atenção. Por que, pastor? Porque quando o pelicano, olha aqui, ele está alimentando os seus filhotes pelo sangue e a carne, a Bíblia diz que a história diz que ele começa a ficar fraco, mas tão fraco que os filhotes começam a arrancar a tua carne, tomar o teu sangue, e ele vai perdendo as forças para a morte. A mesma história que aconteceu com Jesus na cruz. Mas quando ele perde toda a sua força, fica um restante da tua força, o pelicano resolve dar o último voo rasante. E quando ele dá o último voo rasante, ele procura uma montanha, deixa os filhotes, procura uma montanha, sobe para a montanha mais alta. As asas do pelicano aberta, ela dá mais ou menos uma medida de 3 metros de comprimento. E quando ele chega no monte, em cima da montanha, ele alimentou os seus filhotes. Ele tenta observar os filhotes de longe. Em cima da montanha, o pelicano abre as asas. E quando ele abre as asas, ele dá o tiro final. Ele dá uma bicada no teu coração e morre. Mas antes de dar a bicada no teu
momento final do Pelicano, ele olha para os filhotes e diz: mas valeu a pena. Ele olha para os filhotes e diz: mas valeu a pena. É a mesma forma de Cristo, quando entrega o teu espírito ao Pai, ele olha para a nação, para a multidão e diz: valeu a pena. Eu morri, mas os filhos permanecem vivos. Eu morri, mas a igreja permanece de pé. Eu morri, mas tem vida eterna para o povo. Eu morri, mas ainda a igreja permanece de pé. O Pelicano ainda, no seu papo, ele leva 4 a 5 litros de água. Quando ele leva 4 a 5 litros de água no seu papo, e quando Davi está no deserto, ele diz: sou semelhante ao pelicano no deserto. Ele está dizendo: ei, se eu sou semelhante ao pelicano de sede no deserto, eu não vou morrer. Em outras palavras, Davi queria mostrar para alguém: ei, Deus vai me sustentar, vai me ajudar a atravessar este deserto. Mesmo ela ainda não ter respondido, ela ainda vai me ajudar a atravessar este deserto. O pelicano é comparado como Cristo. E quando Davi, ele diz: sou semelhante ao pelicano no deserto, Davi está dizendo: eu sou como Cristo, que viveu os seus momentos no deserto. Jesus, na oração, diz que o pai tinha abandonado: Deus meu, por que me abandonaste? Tudo que Jesus viveu no deserto, Davi se colocou como pelicano, porque é a ave que compararam a Cristo. Como eu disse, a maior qualidade dela é dar a vida para os seus filhotes. É por isso que eu amo o Salmo 22. Encerro aqui. Coloca para mim Salmo 22. Salmo 22. Olha o que Davi diz. Salmo 22, que é o Salmo da crucificação. Verso 6. E eu encerro. Pode ir preparando aí para a ceia. Olha que Davi disse aqui no Salmo 22. Quem escreve o Salmo 22? Davi. Quem escreve o Salmo 23? Davi. Quem escreve o Salmo 24? Davi. A visão de Davi. Davi teve a visão de Cristo sendo crucificado. Davi teve a visão de Cristo sendo crucificado, ressuscitando. E ele também teve a visão de Cristo na glória. Salmo 22, Salmo da crucificação. Salmo 23, Salmo da ressurreição. Salmo 24, quando Cristo está subindo para a glória. Quem escreve é Davi. É por isso que você lê o Salmo 24, está escrito assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. E no Salmo 22, Davi disse assim: mas eu sou um verme. Se é Salmo messiânico, Davi aqui ele está dizendo: eu sou um verme. Ele está comparando ele também com Cristo. Por que Davi chama Cristo de verme? Esse verme aqui é uma lagarta, presta atenção, chamada um verme escarlate. Qual a função do verme escarlate? O verme escarlate, toda vez que ele está próximo da morte, ele está próximo de procriar, de ter filhotes, o verme escarlate, ele procura uma madeira, ele procura um tronco de uma árvore, e esse tronco de uma árvore, esse verme sobe, e ele fica ali dias e começa a botar. Quando ele bota o verme escarlate,
os ovos ficam grudados na árvore. Quando os ovos ficam grudados na árvore, o verme escarlate, ele sobe mais um pouco para cima. E quando ele sobe, ele estoura. Presta atenção. E quando ele estoura, escorre o sangue. E esses filhotes aqui só sobrevivem através do sangue que é derramado em cima dos filhotes, senão eles morrem. É por isso que eles sobem em cima do madeiro. Nós só estamos de pé e vivo porque o sangue foi derramado no madeiro. Da mesma forma do verme escarlate. Portanto que o sangue aqui deste verme era tão precioso que as pessoas que mexiam com tecido naquele momento, naquele tempo, eles procuravam as árvores aonde achasse com a cor do sangue do verme. Eles tiravam um pedaço da madeira onde focava o sangue do verme e levavam e colocavam dentro de uma bacia de água quente. Quando eles colocavam, saía uma tintura vermelha, e eles colocavam um pano e tingiam de vermelho. É a mesma forma de falar tinta para tecido, porque ela ficava ali durante alguns dias, o sangue, e eles tingiam o tecido, e o tecido passava a ficar muito mais caro pela tintura do sangue do verme. Isso aqui que eu estou dizendo, eu só estou falando, interpretando o momento da cruz. Pode ir passando a ceia. Por que o momento da cruz, pastor? Porque a ceia simboliza aliança. A ceia simboliza, eu já disse, repito, o casamento judaico, aonde é feito aliança. Significa renovação de aliança. Aí a gente tem que entender o que é. Eu não posso ficar sem participar do culto de ceia, porque cada culto de ceia eu estou confirmando a minha aliança. Estou renovando a aliança do noivado com Cristo, que eu já disse aqui, no casamento judaico simboliza aliança, e a ceia simboliza aliança com Cristo. É um momento agora de renovar as alianças. Agora é o momento das alianças serem confirmadas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu queria que por 30 segundos você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Por 30 segundos. Segundos. Por 30 segundos. Isso é uma aliança de noivado. É você confirmando
Deus é confirmando o teu noivado com Cristo. Para o dia do matrimônio. Que dia é do matrimônio, pastor? Não sei. Nem Cristo sabe, só o Pai. Pai, eu apresento este pão agora, este momento. Nos olhos humanos, Senhor Deus, é um pão feito pelas mãos do homem, mas no mundo espiritual representa o teu corpo, o que foi dilacerado, o que foi ferido, como diz Isaías 53, ferido por Deus, pela minha vida, pela igreja que aqui se encontra presente. Pai, eu apresento este pão agora, que é o seu corpo. Imagina as dores que o Senhor vivenciou pela minha vida e pela vida de todos que aqui se encontram agora presente. Que este pão, Senhor Deus, venha nos trazer na memória todo o teu triunfo de conquista pela minha vida, pela vida de todos agora. Entrega este pão em tuas mãos. Apresento diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Como pão. Levanta o teu cálice. Pai, esse cálice nos olhos humanos é apenas um suco de uva, mas no mundo espiritual representa o teu sangue. Meu Deus, então em nome de Jesus, esse cálice representa aliança. Nós renovamos a nossa aliança agora, Senhor. Lhe pedimos ao Senhor, estamos confirmando a Deus que ainda nós somos noiva de Cristo. Estamos aqui esperando o dia do matrimônio, o dia da noite, meu Deus, marcada, o dia do casamento. Então, meu Pai, em nome do Senhor, eu selo agora. No mundo espiritual não é mais um suco de uva, mas representa o teu sangue, em nome de Jesus. Toma o teu cálice. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz tantos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, apresenta o teu dízimo, a tua oferta ao Senhor.